Graça e paz, meus queridos, espero que todos estejam bem. Vamos meditar nesse devocional de hoje em Mateus 14, do versículo 22 ao 33. O tema é quando Jesus ele nos acalma em meio à tempestade, né? Aqui nessa passagem os discípulos haviam acabado de vivenciar um milagre ali com o Senhor da multiplicação dos pães, né? E vou iniciar a ler aqui do 22 ao 24 por enquanto. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões, e despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Então, aqui nessa passagem, Jesus ele fala para os discípulos entrarem no barco e atravessarem lá para o outro lado, para chegar até a terra de Genezaré. Só que aí está o detalhe, Jesus ele não entrou com eles no barco, Jesus falou para eles entrarem. E eu creio que nesse momento eles trouxeram até a memória deles o que eles vivenciaram um pouco antes, ali em Mateus 8, do versículo 23 ao 27, quando eles passam nesse mesmo mar da Galileia por uma tempestade terrível. E Jesus ele estava no barco, estava dormindo e se levantou e repreendeu o mar, o vento, e eles se acalmaram, né? E eles terminaram aquela passagem dizendo: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem, né? E passaram por uma experiência, mas uma experiência dolorosa ali com o Senhor no barco, né? Mas aqui Jesus ele não entrou junto com eles, ele pediu para que eles fossem à frente. Então, tem situações que a gente passa, de experiências que a gente enxerga o Senhor muito perto ali, igual eles viam ali fisicamente, né, dormindo ali, mas dentro do mesmo barco. Aqui ele não estava com eles ali tão perto. E nas nossas vidas hoje é da mesma forma. Às vezes a gente passa em algumas situações que são difíceis, são complicadas, mas a gente sente, vê o Senhor presente a todo momento. Mas tem situações que a gente passa e parece que o Senhor não está vendo, o Senhor não está por perto, mas o Senhor ele continua no controle, ele continua nos direcionando. E se a gente entrou em uma embarcação, se a gente entrou em uma jornada sobre a palavra do Senhor, a gente pode ter certeza que a gente vai chegar ao destino que ele estabeleceu. E aqui, Jesus ele estava em cima do monte e orando, intercedendo por eles, né? Ele continuava com o controle dali. E hoje, o Senhor ele não está ali orando em cima do monte, mas ele está à direita do Pai, intercedendo por nós. Assim como fala lá em Romanos 8:34, o Senhor ele intercede por nós, né? Está à direita de Deus. E ali no versículo 25 agora, na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Então, aqui nesse meio, horas depois de quando eles já estavam há muito tempo ali sendo açoitados pelas águas, o Senhor ele se achegou perto deles, né? E depois de muito tempo, e eles já podiam ter perdido a esperança, achado que não dava mais, que era o fim para eles, né? E assim também é conosco. Às vezes a gente está em alguma situação que parece que não tem fim, que a gente não vai sobreviver, que não vai aguentar. Só que o Senhor ele continua no controle. O Senhor ele sabe até onde pode bater o barco, bater as ondas na nossa embarcação e até onde nós iremos aguentar, né? E Jesus ele chega de forma milagrosa, ele chega intervindo, ele vem caminhando sobre as águas. Só que o desespero, o medo é tamanho ali dos discípulos que eles confundem Jesus com um fantasma, né? Então a gente precisa estar ligado no Senhor, buscando não deixar que o medo domine a gente, né? Porque senão até a resposta do Senhor quando vir a gente pode acabar confundindo, achando que é outra coisa, né? Aqui no versículo 27, mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então o Senhor ele já vem trazendo para eles uma palavra de encorajamento e uma palavra para que eles não
não temam, né? Que eles possam confiar ali, porque é o Senhor que está ali com eles. Aí no versículo 28, respondendo-lhe Pedro disse, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Então aqui, quando Jesus ele trouxe essa palavra e falou que ele estava ali presente, Pedro ele foi tomado de tamanha fé que ele falou, não, Senhor, se é o Senhor mesmo, deixa eu ir ter com o Senhor por sobre as águas. Então Pedro ele não esperou acalmar a tempestade, não esperou parar a tempestade para dar um passo de fé diante do Senhor, né? E ele passou por esse milagre, ele passou por essa situação, ele sozinho, né? Só ele e Jesus caminharam sobre as águas, os outros discípulos ficaram ali. E esse milagre ele serviu para levar Pedro para mais perto de Jesus, né? Então os milagres nas nossas vidas servem para nos aproximar do Senhor. E nunca deixar que um milagre, algo que foi feito na nossa vida, acabe a gente nos distanciando dele, né? E quando Jesus ele pede para Pedro vir, Pedro ele desce durante a tempestade, só que o mesmo homem que acabou de tomar uma posição de fé, quando viu as circunstâncias, quando viu as ondas, quando viu a tempestade em si, ele se desesperou, ele ficou com medo e ele começou a afundar, né? E da mesma forma é a gente, né? A gente às vezes está durante um culto, cantando, louvando, glorificando ao Senhor, e quando passa um tempinho depois, já está preocupado com o dia de amanhã, já está preocupado com um boleto para pagar, já está preocupado com uma circunstância, uma adversidade no trabalho, na família ou qualquer outra situação, né? E quando a gente tira o nosso olhar, o nosso foco de Jesus e começa a olhar para os problemas, a gente afunda. Então a gente precisa manter o nosso olhar firme ali em Jesus. E o que me chama bastante atenção também é que, aqui no versículo 30, reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. Então, Pedro, quando ele sentiu medo e ele começou a afundar, ele clamou logo ao Senhor, né? E a gente também é da mesma forma, né? Se a gente está passando por alguma situação de medo, de adversidade ou qualquer outra coisa, a gente tem que clamar ao Senhor o quanto antes. Pedro ele não esperou estar com água no pescoço para começar a clamar, para começar a buscar no Senhor. E também, creio que se tivesse, no momento já caminhada, o maior sinal de medo, de fraqueza, clamado ao Senhor, o Senhor também já teria respondido, né? E aqui no versículo 31 diz, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Então, Jesus ele já estende a mão e primeiro coloca Pedro em segurança e o repreende também sobre a questão da fé. Mas o Senhor, ele pegou Pedro, aqui no versículo 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Então, durante toda a situação, Pedro ele começou a afundar, Jesus ele pegou ele e eles foram para o barco. E creio eu que Pedro voltou com Jesus andando ali para o barco, né? Então, a gente, quando está com o Senhor, no meio da tempestade, em meio à dificuldade, o Senhor ele não esperou acalmar a situação, ele não esperou acalmar toda a circunstância ali para Pedro poder andar sobre as águas, né? Às vezes o milagre vai vir no momento da aflição, o milagre vai vir no momento da luta, e o Senhor ele quer que a gente vença essa situação, vença essa circunstância junto com Ele, né? Quando a gente está firmado ali com o Senhor, não é a adversidade que vai dirigir, né, o nosso posicionamento, mas sim o contrário, né, a nossa confiança no Senhor que vai nos dar a paz para enfrentar qualquer situação, qualquer circunstância, pois o Senhor ele diz que Ele nos dá a paz, né? A paz dele Ele nos deixou e não é como o mundo dá. Não é uma paz de só quando está com dinheiro, não é uma paz de só quando está com saúde, não é uma paz em tempo que não tem guerras. A nossa paz é diferente, o Senhor ele nos dá uma paz no coração totalmente diferente, né? Que é independente das circunstâncias. E aqui no versículo 33 diz, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente
és filho de Deus. Então essa situação que eles enfrentaram ali, que Pedro teve essa experiência sobrenatural, serviu para glorificar o Senhor e testemunhar não só para Pedro, mas para aqueles que estavam ali no barco também, né? E na outra experiência de Mateus 8, quando terminou a situação, eles questionaram: quem é este que até o mar e o vento lhe obedecem, né? Só que nessa segunda experiência com o Senhor, eles terminam dizendo que verdadeiramente é o Filho de Deus. Então aquela pergunta que eles mesmos fizeram, passando pela mesma aflição, passando por aflição, eles responderam agora nessa segunda situação, né? Então o Senhor, ele testificou, confirmou a fé deles ali, e que a gente também não espere passar pelas circunstâncias, acabar e ter bonança para realmente buscar ir de encontro com o Senhor, viver os milagres do Senhor e estar firmado nele. Amém? Oh, aleluia. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei o Deus que tu és para mim, Senhor. Aleluia. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Oh, declare a Ele. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Oh, se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és pra mim, oh, tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. É por isso que eu ergo as minhas mãos a Ti, Senhor, e Te adoro, Deus. Aleluia, aleluia. Oh, diga pra Ele. Aleluia. Adora ao Senhor, erga a tua voz. Oh, adora a Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Ao teu nome,
motivo do meu louvor, Senhor. Oh, glórias ao teu santo nome, Deus. Aleluia. Oh, glórias ao teu nome. Aplauda o nome do Senhor, aplauda o nome do Senhor. Aleluia.